Olá! Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar num tema fundamental, a caixa de ferramentas da investigação criminal. Pensa comigo, de um lado o Estado precisa ter poder, para coletar provas e resolver crimes, mas do outro lado, cada um de nós tem direitos que não podem ser violados. É uma balança bem delicada, sabe? E é justamente para entender como a lei tenta equilibrar isso que estamos aqui hoje. Então, a pergunta que fica no ar e que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente essa. Como é que a lei consegue equilibrar o poder de investigar com o nosso direito à privacidade? Onde é que termina a autoridade do Estado e onde começa a proteção de cada pessoa? É isso que a gente vai desvendar juntos. Bom, para a gente não se perder, o nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, vamos falar desse equilíbrio delicado na hora de conseguir provas. Depois, a gente foca no famoso exame de corpo de delito. Em seguida, vamos explorar as regras de busca e apreensão, principalmente a diferença crucial entre o que pode ser feito de dia e de noite. Aí, a gente entra nas interceptações, para ver como é rigoroso o processo de autorização. E por fim, a gente amarra tudo, mostrando como essas regras, na prática, protegem os nossos direitos. Vamos começar então pelo que é, a base de quase toda a investigação criminal. O exame de corpo de delito. Pense nele como o alicerce da prova física. O ponto de partida para provar que um crime de fato aconteceu. Mas afinal, o que é isso, né? Na verdade, é bem simples de entender. O corpo de delito é basicamente o conjunto de todos os vestígios, as marcas que o crime deixou para trás. Já o exame é a perícia oficial, a análise técnica desses vestígios. Então, uma coisa é a evidência em si, a outra é o estudo científico dela. Agora, olha só que interessante e mais que isso, que forte é o que a lei diz. O artigo 158 não deixa margem para dúvida. Se o crime deixou vestígios, o exame é simplesmente indispensável. E o detalhe final é o mais impressionante. Nem mesmo se o acusado confessar o crime, a confissão substitui a perícia. A prova material, nesse caso, fala muito mais alto. E basicamente existem dois tipos desse exame. O direto é aquele mais óbvio, feito diretamente nos vestígios que foram encontrados. Mas e se os vestígios sumiram? Se o tempo apagou as marcas? Aí entra o exame indireto. Ele usa outras provas, como o depoimento de testemunhas que viram os vestígios, para poder suprir a falta daquela evidência física. Avançando um pouco, agora a gente chega num dos temas talvez mais delicados de todos, a busca e apreensão. Aqui a gente está falando sobre cruzar o limite de um espaço que a Constituição protege de forma sagrada, a nossa casa. E aqui a regra é muito, mas muito clara. Durante o dia, a polícia pode entrar na casa de alguém? Pode, mas só com uma ordem judicial na mão. Agora, durante a noite, a história muda completamente. A única forma de entrar é se o morador autorizar, se ele consentir de forma explícita. Sem esse consentimento, à noite a casa é um santuário inviolável. Tá, mas o que a lei considera como noite? A lei de abuso de autoridade define isso de forma bem específica para fins criminais, viu? É o período que vai das 9 da noite até as 5 da manhã. Isso significa que cumprir um mandado de busca nesse horário, sem a permissão do morador, não é só uma ação ilegal, é crime de abuso de autoridade. E aqui tem um detalhe, uma nuance que é importantíssima e que muita gente confunde. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, faz uma distinção. Uma coisa é o horário que define o crime de abuso de autoridade, que é das 21 horas às 5 da manhã. Outra coisa, bem diferente, é o conceito constitucional de dia, que está mais ligado à luz do sol. E o que isso quer dizer na prática? Que uma busca feita às 8 da noite, por exemplo, quando já não tem mais luz solar, pode ser considerada ilegal e ter todas as provas anuladas, mesmo que o policial não tenha cometido, tecnicamente, o crime de abuso de autoridade. É uma proteção a mais. Bom, agora a gente chega no método de coleta de provas que talvez seja o mais invasivo de todos, as interceptações. É quando o Estado decide que, para investigar, as paredes literalmente precisam ter ouvidos. E aí as regras ficam ainda mais rígidas. Esse quadro aqui resume tudo direitinho. Vamos lá. Na interceptação, uma terceira pessoa, a polícia, por exemplo, grava a conversa. E nenhuma das pessoas que está conversando sabe disso. Precisa de ordem do juiz? Com certeza. Na escuta, um terceiro também grava, mas uma das partes sabe e colabora. Mesmo assim, precisa de ordem judicial. Agora, olha a diferença na gravação. Uma das pessoas que está na conversa grava a outra sem que a outra saiba. Aqui, a regra muda. Não precisa de autorização da justiça. E por último, a captação ambiental, que é parecida com a interceptação, só que gravando o som do ambiente. Também precisa de ordem judicial. Então, vamos pegar a interceptação telefônica como exemplo, que é o caso clássico.
para a gente entender como funciona esse passo a passo que exige um controle da justiça que é, olha, rigorosíssimo. Olha, o caminho para isso acontecer não é simples não, é super metódico e cheio de travas de segurança. Primeiro, a polícia ou o Ministério Público precisam fazer um pedido bem fundamentado. O juiz tem só 24 horas para decidir. Se autorizar, aí a polícia executa, mas não sozinha. O Ministério Público acompanha tudo de perto para fiscalizar. No final do prazo, um relatório completo é enviado para o juiz. E só depois de tudo isso é que as gravações são finalmente juntadas ao processo principal. É um sistema todo desenhado para evitar abusos. Então, no fim das contas, o que a gente percebe é que existe todo um sistema de proteção, de salvaguardas. Cada poder que é dado ao investigador vem com um limite muito claro, com uma regra que serve para proteger algum direito nosso. E este resumo final amarra todas as pontas. O exame de corpo de delito, com aquela regra de ser indispensável, protege o quê? A verdade real, a verdade dos fatos. A busca e apreensão com as regras de ordem judicial e de horário protege a nossa casa, a inviolabilidade do domicílio. E a interceptação, com todos aqueles requisitos super estritos, protege o sigilo das nossas conversas, das nossas comunicações. Cada ferramenta tem a sua trava de segurança. Isso tudo, claro, nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro, né? Conforme a tecnologia avança, com novas formas de se comunicar, de guardar dados, como é que essas regras que muitas vezes foram pensadas para um mundo analógico vão se adaptar para continuar protegendo os nossos direitos na era digital? Esse é o grande desafio que fica para todos nós.